Olá, muito boa tarde, muito boa noite para você. Não sei que horas que você está assistindo. Esse é o aulão da chefinha que está começando. Seja muito bem-vinda. Já aproveita para escrever aqui no chat de onde você está me assistindo, se você já trabalha com doces saudáveis ou se você está aqui nesse vídeo porque você quer aprender mais, está precisando de dicas, está querendo saber como começar a trabalhar com doces saudáveis. Para mim é uma alegria estar aqui mais um aulão da chefinha com você. Deixa eu me apresentar, se você caiu aqui de paraquedas, não sabe direito o que eu faço, não sabe direito o que tem nesse canal, então vamos lá. Eu sou a chefe Bruna Ávila, eu trabalho com doces saudáveis já há mais de 6 anos, tenho mais de 10 mil alunas pelo Brasil e pelo mundo, e aqui nesse canal do YouTube você me vê falar sobre empreendedorismo, doces saudáveis, tem milhares de receitas para você compartilhar, para você fazer, para você colocar aí no seu negócio. E se você quer aprender mais ainda, quer aprofundar o seu conhecimento, faz o seguinte, ó, vou te dar alguns passos básicos. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo e também aqui embaixo na descrição eu vou deixar o meu link do Instagram, que é chef.bruno, onde eu compartilho diariamente muitas coisas legais nos stories, dicas, reels, fotos, vídeos para te inspirar e para te dar mais conhecimento também. E também vou deixar aqui embaixo um link onde você vai encontrar todos os meus cursos, cursos de receitas, cursos completos, para você ter acesso a ainda mais conhecimento. Combinado? Então, ó, já aproveita e vai me contando aqui de onde que você está me assistindo nesta noite de terça-feira, ou se você está vendo numa gravação também, eu quero saber se você é do time que prefere assistir na gravação. Quem aí gosta de assistir na estreia e quem aí gosta de assistir na gravação? Olha, o tema de hoje do nosso aulão da chefinha é 5 dicas para vender doces saudáveis. Então, se você vai começar a vender aí seus doces saudáveis, eu vou te dar algumas dicas bem valiosas que podem te ajudar, podem não, que vão te ajudar a começar ou então a engrenar o seu negócio de doces saudáveis. Lembrando que eu comecei há 6 anos, a minha empresa se chama Be Free, é a minha empresa de doces saudáveis. Eu tenho até uma tatuagem dela, e esse balão que você tá vendo aqui em cima do meu ombro, ó, é um balão que eu ganhei de uma aluna. Ele é o símbolo da minha empresa. Minha empresa é representada por um balão que representa a liberdade, a leveza e tudo mais que a gente prega como valores lá na Be Free. Pois bem, a Be Free, ela começou com doces saudáveis, mais precisamente brownies sem glúten, sem lactose, lá em 2016, logo após eu ter sido demitida do meu emprego dos sonhos. Hoje, a Be Free também é uma empresa de cursos e treinamentos digitais, que você vê por aqui, que você vê nos meus cursos e tudo mais, nas minhas mentorias. Mas a Be Free, como eu disse, ela começou na cozinha da minha casa. Eu fazia brownies para vender, depois de notar a necessidade que existia no mercado. Aliás, o tema do último aulão da chefinha foi segredos do Brownie Fit. Se você não assistiu ainda, tá salvo aqui no canal. Depois você saindo desse vídeo dá para procurar, para você assistir também e entender como é que funciona um Brownie Fit, quais são os segredos para ter um Brownie Fit de sucesso. Tudo bem? Bom, como a Be Free começou na cozinha da minha casa, eu desenvolvi um método, né? Um método que realmente funciona para vender doces saudáveis. E aí eu separei aqui 5 principais dicas para que você que está começando a vender os seus doces, para você que está começando a fazer de repente na cozinha da sua casa, ou se você já vende, mas está meio travada, não sabe direito como começar, eu quero te dar essas dicas porque eu sei que pode te ajudar muito. Combinado? Ó, a primeira dessas dicas é: teste as suas receitas e se apaixone por ela. Você está anotando? Me conta, você está com papel e caneta? Se você não está com papel e caneta, para esse vídeo aqui, pega aí o seu caderninho, a sua caneta, porque eu vou te contar. Já fazendo um parênteses, né? Eu tenho vários cadernos aqui em cima da minha mesa, porque todos os cursos, aulas, tudo que eu assisto, eu vou anotando, porque isso ajuda a fixar o conhecimento dentro da sua cabeça. Então, já anota aí essas dicas que eu vou te dar. A primeira, então, é teste suas receitas e apaixone-se por elas. Nossa, mas é uma dica tão simples, chefinha. Você pode falar, né? Testar a receita e se apaixonar por ela? Será que tá certo essa dica? Sim. Sabe que tem muita gente que nunca nem fez
uma determinada receita de bolo e aceita a encomenda desse bolo e depois fica desesperada. Eu recebo um monte de mensagem assim, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, quanto no nosso e-mail de suporte, no meu WhatsApp, um monte de mensagem todos os dias pedindo: ai, chefinha, por favor, me ajuda com a receita, sei lá, vou dar um exemplo. Bolo de milho. Uma cliente me pediu, encomendou, é para amanhã, e eu nunca fiz bolo de milho. Teve uma que me falou uma vez que ela pegou uma encomenda de tortei. Sabe tortei, aquela massa bem fininha italiana, recheada com abóbora, clássica, deliciosa. Pois bem, essa menina ela nunca tinha nem comido tortei, nunca tinha feito nada e aceitou a encomenda de fazer um tortei sem glúten, sem lactose para uma cliente que havia pedido para ela. Ou seja, ela aceitou a encomenda sem nem saber do que se trata. Outro dia, alguém me mandou no Instagram, era bem casado. Bem casado. Uma cliente, uma menina também aceitou uma encomenda de uma cliente de bem casado para o casamento dela. E ela nunca nem tinha feito um bem casado, ela nunca nem tinha comido um bem casado. Eu lembro que ela me escreveu assim: olha, chefinha, será que você tem uma receita de bem casado para compartilhar comigo? Eu aceitei uma encomenda para o próximo sábado para um casamento e eu nunca nem comi bem casado. Eu fiquei assim, ó, nossa. Eu lembro que eu compartilhei lá no Instagram, por isso que eu falo para você me seguir lá no Instagram também, porque eu lembro que eu compartilhei, eu falei assim, gente, isso não pode acontecer. Vocês não podem tratar o negócio de vocês de doce saudável como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse um passatempo. Então, testar as receitas e se apaixonar pelas receitas é fundamental se você quer ter sucesso vendendo doces saudáveis. O mínimo que você pode fazer é testar suas receitas, ter certeza de que elas funcionam, de que você consegue fazer com maestria, de que as pessoas que estão à sua volta, de repente os familiares, a sua melhor amiga, o seu esposo, pessoas que convivem com você, de que essas pessoas ao menos provaram um pedacinho dessa receita antes de você anunciar para vender ou antes de você aceitar encomendas. Não sei se você consegue ver, aqui atrás de mim tem vários livros. E aqui tem um livro bem importante de cozinha, mas aqui, ó, todos esses são de cozinha. São livros de pesquisa. Acho que aqui atrás de mim também vão ter vários de cozinha. São livros de pesquisa. E outro dia também eu estava comentando lá no Instagram que tem um desses livros aqui que ele é sobre receitas muito antigas, receitas lá da época de 1500, 1600, 1800, da época que o Brasil, né, tinha muito senhorio ainda. Então, as receitas, elas são escritas de um jeito assim que eu acho que a maioria das pessoas hoje não compreenderia. Porque ela fala mais ou menos assim: ah, pegue 2 pires de farinha, um punhado de açúcar e leite o quanto baste. Era assim a receita: misture e pronto. Então, hoje, eu sei que eu produzo conteúdo de receita para a internet, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais carentes do passo a passo, do detalhamento, sabe, de ver a coisa acontecendo. Nos vídeos que a gente faz aqui para o canal, as pessoas precisam desse detalhamento, de ver o passo a passo, de ver como acontece, senão, nossa, mas como será que é? Ai, faltou mostrar colocando no forno, não entendi como que é. Entende? Então, falta essa sensibilidade. Eu sinto isso, que falta muito essa sensibilidade cada vez mais nas pessoas. Então, já considerando que falta essa sensibilidade, imagina se você nem testar a receita, se você nem se aventura pela sua cozinha, se você nem transforma a sua cozinha num laboratório antes de aceitar a encomenda, se você só aceita para não perder a venda, sabe? Então, esse é um ponto muito importante. Testar e se apaixonar pelas suas receitas antes de começar a vender. Próxima dica é cuidar da apresentação dos seus doces. Eu sei que também pode parecer uma dica óbvia, mas o que eu já vi de gente vendendo brownie feio, o que eu já vi de gente vendendo cookie feio, sem padrão, sem formato, sabe? Porque, eu vi uma receitinha fit na internet, aí eu vou fazer, e aí eu vendo assim mesmo. E eu sei que muita gente fala assim, ai, mas é difícil, eu não sei, eu não tenho ideias. Gente, ó, a gente tá numa plataforma chamada YouTube, uma plataforma que tem milhões de vídeos.
E nesses vídeos tem muitas formas de decorar. Aqui nesse canal mesmo, tem muitas formas de decorar, muitas formas de apresentar. Uma boa decoração, uma boa apresentação do seu produto não significa que ele vai ficar mais caro. Significa apenas que você teve o cuidado de apresentar bem aquele produto, o cuidado de colocar ele numa embalagem bonitinha. Ou que seja, fazer a cobertura direitinho, fazer o corte, quando é um brownie cortado, né? Fazer o corte bem direitinho, para ele não ficar todo torto, deformado. Fazer um cookie com medida padrão, então bem redondinho, sabe? Para não ficar um grande, um pequeno, um branco, um preto, um meio torto, sabe? Ter uma padronização dos produtos. Ai, chefinha, mas estou começando agora. Mas isso não é desculpa para você estar fazendo de qualquer jeito, né? Existe uma diferença entre estar começando e fazer de qualquer jeito. Outro dia, um moço me parou para oferecer brigadeiros. Eu estava lá no estacionamento do supermercado e o moço estava vendendo brigadeiros para ajudar a família dele. Eu comprei os brigadeiros e eu comprei todo o estoque que ele tinha, né? E aí eu notei que os brigadeiros, eles não estavam com uma apresentação legal. Eles estavam meio tortos, alguns caindo com feito, uns grandões, outros pequenininhos. Daí o que eu fiz? Eu falei isso para ele. Eu falei, olha, você vai conseguir vender muito mais se a sua apresentação for mais bonita. E isso não vai te custar a mais. Você pode manter na mesma embalagem que você já tem, só caprichar na apresentação dos seus docinhos. Aí passei para ele uma referência de uma professora de brigadeiros, para que ele pudesse ver exemplos de apresentação. A mesma coisa vale para o brownie, né? Tem gente que faz o brownie na marmitinha, aquela de alumínio. Eu, por muitos anos, usei aquela marmitinha. Só que você tem que ter cuidado naquela marmitinha com duas coisas. A primeira é o peso, a padronização do peso. Então, sempre pesa a massa crua antes de levar para o forno, para ficar todos com o mesmo tamanho. Outra coisa, tempo de cocção, para não ficar um mais cru, outro mais cozido. Eu falei que eram duas coisas, né? Na verdade, são três. A terceira coisa é cuidado para não sujar as paredes da sua marmitinha, senão ela vai ressecar a massa e vai ficar com aspecto feio. E eu já vi muita menina vendendo brownie na marmitinha com as paredinhas assim das formas toda suja, que pinga a massa, escorre a massa, dela torra, fica feio, miglis. Então, cuidado com a apresentação do seu produto, tá? Porque o seu cliente, ele vai comer com os olhos. Então, ele olha assim para o brownie, olha para o brigadeiro, olha para o bolo e aí ele decide comprar. Nem sempre a principal motivação é a necessidade ou o sabor, tá? Muitas vezes a motivação do cliente para comprar o seu produto é também visual. Outro exemplo, outro dia eu fui na reunião da Acelbra. A Acelbra é a Associação dos Celíacos do Brasil, tem sede aqui em Joinville, e eu fui apresentar a Be Free, a minha empresa lá. Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, a gente está em outubro de 2022. E aí, eu levei alguns bolos, né? Nem deu tempo, tá? A gente levou, se eu não me engano, foram 8 bolos caseirinhos. Eu levei de laranja e levei de chocolate. O de chocolate, ele tem uma cobertura de brigadeiro, todo trabalhado assim por cima. E as pessoas chegavam e falavam assim: nossa, que bolo gostoso, só de olhar. Aquela cobertura toda trabalhada, sabe? Teve uma moça que falou assim: ai, que vontade de passar o dedo assim nessa cobertura. É isso que faz vender. É essa atenção que você tem que despertar no seu cliente. Ele olhar e pensar assim: nossa, que gostoso, com certeza eu quero comprar. Nem tanto por ser sem glúten, sem lactose, porque muitas vezes na Be Free a gente nem fala que o nosso produto é totalmente sem glúten, seguro para celíaco, sem leite, sem lactose, enfim. A gente não chega a falar. Porque a apresentação ela é tão bonita que ela chega primeiro e a cliente quer comprar por ver que é bonito, por ver que tá gostoso, entende? Então, essa é a segunda dica. A terceira dica que eu tenho para te dar é: comece hoje mesmo de onde você tá. Talvez tendo ouvido as minhas duas primeiras dicas, né, de testar essas receitas, se apaixonar por elas e cuidar da apresentação, talvez você fique pensando assim: ah, é mesmo, eu tenho que estudar mais, eu tenho que esperar mais, eu tenho que ter condições de ter uma embalagem mais bonita, eu tenho que ter mais condições de ter um equipamento melhor, não é?
Mas isso é mentira, tá? Você tem que começar de onde você tá, com o que você tem, e aí você ir evoluindo. E aí você ir dando passo após passo. Não pode atropelar as coisas ou esperar estar perfeito. Tem muita gente que erra nessa fase aqui, tá? Espera estar perfeito para começar, mas assim, o dia perfeito, ele nunca vai chegar, tá? Como eu te falei, eu comecei lá em 2016, na cozinha da minha casa, sem equipamento, sem dinheiro para nada. Eu estava ferrada mesmo. Não sei nem se pode falar essa palavra aqui no vídeo, mas eu estava numa situação muito difícil, desempregada. A minha cozinha era super pequena, eu não tinha direito a equipamentos, então não tinha forno elétrico, não tinha batedeira, não tinha nada, não tinha bolo, não tinha fouet, não tinha nada, de verdade mesmo. Tem várias fotos que eu sempre compartilho no meu Instagram. E se você entrar no meu Instagram, que eu deixei o link aqui embaixo, você vai ver que logo na entrada ali do perfil tem um destaque contando a minha história. Lá eu mostro algumas fotos, mostro de onde eu vim, como que é que eu me formei, como que eu cheguei até aqui. Então, se eu não tivesse começado lá atrás, eu nunca teria chegado aqui hoje. Eu nunca teria uma empresa que vende aí muitos dígitos por mês, que alcança boas partes do Brasil. Eu não teria chegado aqui se eu não começasse lá atrás. Se lá atrás eu tivesse esperado estar perfeito, não teria começado. E te digo mais. Nesse ano 2022, a gente decidiu refazer a nossa cozinha, então do zero, né? Ela estava fechada, a gente decidiu reabrir, fazendo uma cozinha do zero. Por que eu tô te contando isso? Porque quando a gente começou a operar essa cozinha do zero, ela ainda não estava 100% pronta. As embalagens que a gente estava usando ainda não eram as embalagens oficiais. A gente começou com embalagem padrão, comprada lá na loja de embalagem, igual todo mundo. Começou pequeno, foi dando um passo, daí outro passo, daí outro passo. E aí eu sei que ainda faltam muitos passos para chegar onde a gente quer, onde a gente sonha. Mas se eu ficar esperando assim com o bracinho cruzado, não, eu só vou vender porque eu sou a chefe Bruna, eu tenho um nome, eu só vou vender quando eu tiver tudo perfeito. Eu não vou chegar a lugar algum assim. Então isso serve para você também. Começa hoje mesmo de onde você tá, com o que você tem aí, sem medo, tá? Porque as pessoas querem aquele produto gostoso que você sabe fazer, aquele produto bem apresentado que você sabe vender. E se você não passar pelo caminho do aprendizado, também você nunca vai chegar lá. Você nunca vai conseguir aperfeiçoar, aprimorar os seus doces, porque exige tempo, né? Tudo leva tempo. Pensa na lagarta. A lagarta, antes de virar borboleta, ela é uma lagarta bem pequitica, ela tá num ovinho dela, vira uma lagarta bem pequenininha. Ela começa a se alimentar, ela vai crescendo, vai crescendo. Isso leva dias. Vai crescendo, e ela ali, resiliente, tá? Imagina que, eu não sei se a lagarta pensa, mas imagina que para a lagarta isso parece uma eternidade. Ela tá ali se alimentando, sem propósito, se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando. Até que chega um dia que essa lagarta ela tá tão grandona que ela se fecha num casulo, se pendura lá e fica fechadinha num casulo. E dentro desse casulo acontece uma transformação. De repente, aquela lagarta, ela já não é mais uma lagarta. Ela começa a desenvolver as suas asas, ela começa a desenvolver o seu corpinho, as suas patinhas mudam, e aí ela se transforma numa linda borboleta. É ou não é assim que funciona? A lagarta passa por esse processo de transformação, e para a lagarta leva tempo para acontecer. Porque cada criatura tem a sua noção de tempo, né? Tem gente que fala, você já deve ter escutado, para Deus, a nossa vida é um sopro, é rápido. Para nós, nossa, como demora tempo para acontecer, demora tempo para passar. Então, respeite o seu processo, não tenha pressa, as coisas vão acontecer no tempo certo, tá? Quarta dica: escolha um produto fácil de vender. E para te ajudar nessa dica, eu tenho várias receitas aqui no canal. Mas se você quiser receitas melhores, mais detalhadas, com precificação, com dicas de embalagem, de como vender, tudo compilado num lugar só, tem os meus cursos completos que estão aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar.
tem um link com todos os cursos, você vai ver tudo que está disponível para você entrar, tá? Então, um produto fácil de vender, ele te ajuda muito. Porque tem muita gente que começa um negócio de doce saudável e aí quer inventar uns negócios muito difíceis de vender. Uns negócios que as pessoas não querem comprar. Essa é a verdade. Então, não adianta você ter um produto que a pessoa não quer comprar, ou que ele não é bonito, ou que ele não é um sabor fácil de vender, tá? Vou te dar um exemplo. Imagina que você faz aí, na versão saudável, um bolo de matcha. Inventei aqui agora da minha cabeça, tá? Nem sei. Um bolo de matcha, que é aquele tipo de chá verde. Vai ficar um bolo verdão, um bolo diferente. Ah, porque o matcha é saudável, o matcha é funcional, o matcha é isso, o matcha é aquilo. Mas a maioria das pessoas vai olhar assim, vai dizer assim, ó, bolo de matcha? Ah, não quero, obrigada. Entendeu? Então não é que o bolo de matcha seja ruim, mas ele não é tão comercial quanto um bolo de chocolate fofinho. Ele não é tão comercial quanto um brownie cremosão. Ele não é tão comercial quanto um bolo de pote, cheio de cobertura e calda, na versão sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Entende? Então, é isso que eu quero dizer para você. As receitas que eu faço nos meus cursos são todas receitas validadas para vender com facilidade, tá? Então, todas que você vê, tanto no meu e-book, quanto no meu curso Delícias Low Carb, meu curso de bolos de festa, o meu curso de pães sem glúten, sem lactose, todas as receitas que eu faço são testadas e aprovadas para vender muito. Tanto é que em todos os cursos eu ensino a precificar, ensino estratégia de vendas, ensino tudo isso para que você já saia caminhando. Então, essa quarta dica de escolher um produto fácil de vender, ela é essencial para você conseguir sair do lugar, para você não ter um grande esforço de explicar para sua cliente por que o bolo lá de maçã verde com cúrcuma é melhor que o de chocolate. Tudo bem? Quinta dica: divulgue o máximo que você puder. Esteja em todos os grupos, faça parte de todas as confrarias, divulgue para todas as suas amigas, fale na academia, no seu trabalho, se você tiver um trabalho principal, no trabalho do seu marido, para suas vizinhas, para o condomínio, vá nas feirinhas, leve amostras, tenha sempre na sua bolsa um cartãozinho da sua marca. Tenha sempre com você um produtinho para dar de amostra se for necessário. Sempre que você for a uma clínica, você leva um produtinho. Sempre que você for a um salão de beleza, você deixa um produtinho lá. Sempre que você for a uma padaria que não vende produtos sem glúten, sem lactose, leva um produtinho lá e conversa com o dono e dá para ele experimentar. Seja a maior divulgadora dos seus produtos, tá? Em grupos de WhatsApp, para suas amigas, na internet, no Facebook, no Instagram, em todo lugar. Tem muita gente que tem, ai, mas eu tenho vergonha. Bom, se eu virar para os meus boletos e falar assim, olha, boletos, talvez eu não consiga pagar porque eu estou com vergonha de oferecer, tudo bem? Eles vão dizer para mim assim, ó, azar. Não quero saber. Então não existe desculpa. Eu sei que às vezes existem desafios na nossa vida, né, que a gente precisa superá-los. Um deles é a vergonha, o medo de oferecer o nosso produto para vender. Mas a gente tem que ter claro que se a gente não oferece, se a gente não rompe essa barreira do medo, a gente não consegue sair do lugar. Então, sempre tenha em mente assim, ó, existe alguém esperando para comprar o meu produto. Se eu não oferecer para todo mundo, eu vou perder essa oportunidade. Então tenha isso na sua mente. Olha, sempre tem alguém querendo comprar o meu produto aqui. E você começa a oferecer, você vai se surpreender com o tanto de gente que vai querer comprar de você. Agora, se você oferece uma vez e aí ninguém quis, e você logo já desanima, realmente não tem como aumentar essas vendas. Até porque você, como vendedora, também se desenvolve. Você, como vendedora, também aprende. Então, você precisa aprender a vender, a aprender a oferecer, a aprender a posicionar o seu produto. E no começo, é como quando a gente começa a caminhar, é muito difícil. Falta equilíbrio. O pé é muito pequenininho, a perna não tem força. Mas conforme você vai dando mais passinhos, vai ficando mais fácil, até que daqui a pouco você já está forte, equilibrado e correndo por aí. E quiçá andando de bicicleta, de patinete, por aí vai, não é?
Então, você tem que começar, você tem que dar os primeiros passos, você tem que oferecer para as pessoas, vencer o medo e a vergonha, tá? Essas são as minhas principais dicas para você que quer começar a vender doces saudáveis e reforço o convite. Me siga lá no Instagram, acesse o link que está aqui embaixo também para ver os meus outros cursos e eu espero você do lado de cá. Eu sempre tenho muito mais a oferecer para você. Para mim é uma alegria compartilhar com você o que eu sei. E eu espero que essas dicas que eu te dei hoje tenham te ajudado de alguma forma. Já aproveita que você está chegando aqui no final desse vídeo, escreve aqui nos comentários qual foi a dica que mais te chamou a atenção, que mais você vai aplicar aí no seu dia a dia. E também, se você tiver ideias de novos temas, de novos aulões, pode deixar aqui nos comentários. Para mim é uma honra ouvir a sua sugestão e gravar mais um aulão desse para você. Tudo bem? Obrigada, então, pela sua participação, pela sua presença aqui hoje, ó. Um beijão para você e até o próximo aulão. A gente se vê lá.